Salve, salve, meninos e meninas, senhoritas e senhoritas, senhores e senhoras, pessoas, indivíduos e indivíduas. Tudo bem com vocês? Maravilha? Eu espero que sim. Bem, passando aqui rapidinho, esse breve momento de vídeo, para fazer um pequeno plantão de dúvidas, chamemos assim, pequeno plantão de dúvidas. Duas questõezinhas, uma sobre urbanização, outra sobre blocos econômicos, para a gente afastar, de uma vez por todas, algumas dúvidas que, inclusive, eu escolhi porque foram muito recorrentes nas últimas semanas. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Observe aí que aparece para vocês, questão número 1. Observe os dados a seguir que classificam os locais do Brasil em 10 melhores e 10 piores em coleta e tratamento de esgoto. O tema em evidência na questão impacta diretamente o ou a. Muito simples. Quando você observa que existe o ranking das 10 melhores cidades com rede de coleta e tratamento de esgotos e o ranking com as 10 piores cidades com essa infraestrutura pior, você vai pensar logo no seguinte: em termos de população, quando você tem, né, uma boa infraestrutura, e aí incide também a coisa da rede coletora e de tratamento de esgotos, algumas coisas serão muito impactadas. E aí você pode pensar na qualidade de vida, que vai impactar a longevidade de maneira positiva, óbvio. A questão da mortalidade infantil, que vai ser impactada de maneira positiva, porém, desta feita, apresentando números menores. Então, quanto melhor a infraestrutura de coleta e tratamento de esgotos, você terá uma maior longevidade e você terá menor mortalidade infantil. Lembrando que mortalidade infantil incide, né, sobre os indivíduos nascidos vivos, mas que não conseguem superar a escala dos 12 meses de idade. E aqui eu vou aproveitar e falar em um outro índice, né, que é a questão da fecundidade, que em termos de população é também importante para você entender que longevidade ou expectativa de vida, mortalidade infantil e a taxa de fecundidade, o número médio de filhos por mulher, são três índices que, observando eles, dá para você entender o grau, o nível de desenvolvimento social de uma determinada sociedade. Então, quando você tem as 10 melhores e as 10 piores cidades com infraestrutura de rede de coleta e tratamento de esgoto, óbvio, claro e evidente que dentre as alternativas que estão sendo ofertadas, letra A, analfabetismo funcional, não tem nada a ver. Letra B, urbanização. Letra C, taxa de fecundidade, também nada a ver. Letra D, mortalidade infantil. Letra E, desemprego. A melhor ou a pior rede de tratamento e coleta e tratamento de esgotos incide diretamente sobre a mortalidade infantil. Muitas pessoas têm migrado para a letra B, mas você tem que perceber que não é a melhor infraestrutura que afeta a urbanização. É como se processou a urbanização que afeta a infraestrutura. Então, uma urbanização melhor, melhor infraestrutura. Urbanização pior, pior infraestrutura. Muitas pessoas têm migrado para a letra B, mas não tem sentido se você entender qual é o propósito. Que se eu tenho uma urbanização tanto quanto melhor, ou eu conseguir melhorar um aspecto de uma urbanização pior, ajeitando aqui uma infraestrutura de transporte, de habitação, de saúde e da rede coletora de tratamento de esgotos, que faz parte da rede de saúde, eu consigo melhorar bastante índices que podem ser negativados e que podem se apresentar agora de maneira melhor. Aumentar a longevidade, porque eu aumento a qualidade de vida, e diminuir a mortalidade infantil, portanto, nessa questão, letra D de Dinamarca, e não letra B de Brasil. A outra questão, né, sobre a Turquia, quando ela foi candidata, e aí eu digo ela foi candidata porque hoje ela não é mais candidata, tá certo? O governo atual tem se distanciado bastante do Ocidente europeu, mas existiu um período aí que ela foi candidata e incide diretamente sobre essa questão. Candidata a entrar no bloco europeu.
Hoje é um marco no relacionamento entre a Europa e a Turquia, uma Turquia estável, moderna e democrática, um objetivo que devemos apoiar ativamente na União Europeia e na Turquia. É claro que o caminho em direção à admissão da Turquia será longo e difícil. As negociações devem ser justas e rigorosas. A Turquia será tratada da mesma forma como outros candidatos e terá que respeitar estritamente os requisitos sobre a democracia, os direitos humanos e o papel da lei para se juntar ao clube. A Europa deve aprender mais sobre a Turquia e a Turquia deve conquistar corações e mentes dos cidadãos europeus. Bem, criaturas, sobre as negociações para a admissão da Turquia na União Europeia, pode ser dito que pode ser dito primeiramente que hoje a Turquia não é candidata a entrar na União Europeia devido ao seu atual governo do Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, mas já fora num passado não tão distante. E aqui a gente vai direto. Né? Muitas pessoas têm migrado para a letra B, me mandado mensagens, perguntado durante a aula, Samir, por que não pode ser a letra B? Por que não pode ser a letra B? Criaturas, a letra B diz que há uma rejeição popular, de pessoas e de países da União Europeia, pela não entrada da Turquia. Tá certo? E diz que o medo é que o país sozinho supere quase metade da população da entidade europeia. A entidade europeia é a atual União Europeia, o que daria a ela força excessiva no Parlamento Europeu. De certo, as pessoas que me fazem essa pergunta estão se confundindo. A Turquia tem 83 milhões de habitantes, a Alemanha é o segundo país com mais, né? É o atual país com mais número de habitantes, com maior número de habitantes, e 66 milhões de habitantes. Somando os entes da organização, dá algo em torno de 513 milhões de habitantes. Então, 83 não é superior a 503 milhões de habitantes. Agora, unitariamente, a Turquia, entrando no bloco, se fosse admitida, ela teria o maior número de cadeiras, porque tem maior população, inclusive mais população do que a Alemanha. E aí ela teria mais direito a voto, mais direito à escolha, mais cadeiras no Parlamento Europeu. Letra B não é pertinente exatamente por causa do número, da matemática. 83 milhões de habitantes não superam 513. E aí, nessa questão, a letra D é a letra correta, que fala que a Turquia não é essencialmente totalmente europeia, na verdade, a menor parte é europeia, só até a região de Istambul. E uma vez entrando no bloco, o bloco da União Europeia, com a Turquia participante, faria fronteira com países considerados problemáticos para o Ocidente Europeu: Síria, Irã e Iraque. Vocês sabem que não ia rolar, assim como não vai rolar. Pois bem, sem mais por um momento, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham percebido as questões e as nuances das questões que foram ofertadas. Até uma próxima. Forte abraço.